Olá, boa noite a todos. Como estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o médium, sua vinculação no mundo espiritual, tá? Então, o que está aí na tela é uma mensagem que o Edgar Armon recebeu sobre as atividades no mundo espiritual, tá? A gente vai estar conversando sobre essa ligação que nós temos com o mundo espiritual, tá bom? Mas antes vamos iniciar nossa preparação, tá? Vamos relaxando o nosso corpo, nossa mente, elevando os nossos pensamentos, respirando calmamente, profundamente, chamando a presença de nossos mentores amigos, nosso mentor individual, mentor do lar e os mentores do curso, para que possam estar conosco neste momento. Vamos estabelecendo sintonia com esses companheiros, amigos, através dos pensamentos elevados e dos bons sentimentos. Vamos também pedindo a presença das equipes de higienização e segurança, que vem mantendo os nossos lares higienizado, iluminado e protegido, conforme o nosso merecimento, nossa necessidade e a nossa contribuição, principalmente. Agradecemos a esses companheiros e elevamos os pensamentos até as fraternidades do espaço através da prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Elevamos os pensamentos até Ismael, governador espiritual de nossa pátria, a quem agradecemos a oportunidade e merecimento de reencarnarmos nesse país. Que possamos estar atentos e prontos para colaborar com o crescimento material e espiritual de nossa pátria. Elevamos os pensamentos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a quem com um braço amoroso nos enche de esperança, de paz e alegria, e galgando as esferas superiores, nos leva até a presença de nosso Mestre Jesus, a quem também agradecemos por ter vindo até nós, nos ensinado a amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E elevamos os pensamentos até o nosso Pai, este Pai onipresente que está dentro de cada um de nós. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos que nos abençoe a todos em Teu amor e aqueles que não puderam estar conosco neste momento.
Em agradecimento, elevamos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre a Casa de Bezerra no espaço. Casa de Bezerra de Menezes, tá? Essa mensagem foi colocada no livro do Edgar Armond. Só um minuto que meu... Tá aqui. Mensagens e instruções. Casa de Bezerra no espaço. Enquanto se iniciava em nosso plano a organização da FESP a partir de 1940, organizava-se no espaço uma sede de apoio e orientação dirigida pelo irmão Bezerra de Menezes, que na distribuição de responsabilidades havia, na ocasião, recebido a tarefa de diretor espiritual da casa. A sede do espaço, em descrição feita em 1958 por ele mesmo, e que não sofre alterações de vulto, era circundada por vários prédios pertencentes a agremiações e fraternidades ligadas ao movimento espírita, já de algum modo intenso e harmonioso nessa época em nosso estado. Isso é no mundo espiritual, tá, gente? Atualmente, nessa sede, que ficava sobre a FESP e agora se estende cobrindo também a Aliança Espírita Evangélica, encontra-se o setor administrativo do conjunto, que ocupa 4 pavimentos edificados sobre uma área de mais de 5.000 metros quadrados, como passamos a descrever. Pelo que nós entendemos, tá? Ela pega uma boa parte ali da Paula Souza, vai até a Aliança ali, na Rua Genebra, e é um edifício enorme. Então, é um prédio de 4 andares, tá? No mundo espiritual. No primeiro pavimento, pela necessidade de entrosamento do trabalho comum, instalam-se aqui os departamentos administrativos das referidas agremiações e fraternidades, cada uma com seus respectivos órgãos direcionais. Então tem burocracia também no mundo espiritual. Segundo pavimento. Neste pavimento encontra-se os fichários dos frequentadores das casas materiais. Então esses são os assistidos encarnados. Que a busca levado na maioria das vezes por amigos e conhecidos desejosos de cooperação, faça uma ficha completa, da qual constam as dificuldades a vencer e o auxílio que podem receber em face da lei do karma.
causa e efeito. Não havendo no espaço os entraves burocráticos próprios do plano material, os necessitados são atendidos com rapidez e igualmente, e conforme o caso de cada um, são encaminhados nas casas aos trabalhos assistenciais de que careçam. Isso os encarnados, tá? Não confundam, gente. Nesse mesmo segundo pavilhão, nesse mesmo segundo pavimento, estão os fichários dos colaboradores encarnados ligados aos trabalhos da casa. Então, todos os trabalhadores e colaboradores, todos os voluntários, né, de trabalhos de casa espíritas vão para esse pavimento, a sua ficha de trabalho. O atendimento destes colaboradores na sede do espaço obedece a uma rotina diferente. Em noites determinadas, em cada setor da tarefa, são eles recebidos em visitas obrigatórias mensais, que fazem para marcar em fichas que lhes são apresentadas na hora. Sua própria produção, tanto no que concerne aos serviços em si mesmo, que já executam, como nos processos obtidos na reforma íntima, havendo muito rigor na apuração desses dados. Então, mensalmente nós temos que nos apresentar nesse pavilhão, tá, para prestar conta das nossas tarefas e do nosso crescimento espiritual em relação à reforma íntima. Após as devidas anotações, as fichas são levadas aos encarregados de fazerem o balanço dos resultados globais que são habitualmente deficitários. Então, não são só nós. Ao tomarem conhecimento desses déficits, os trabalhadores terão de se esforçar para cobri-los, não havendo outra alternativa senão esta: saldar essas falhas ou vê-las crescer. Continuamente, por negligência pessoal, porque esse esforço depende deles próprios exclusivamente. Tudo nessas fichas é pesado, medido e assentado, porque o que se espera de cada um são resultados progressivamente melhores. Caso desejem realmente realizar suas tarefas evangélicas e cumprir os compromissos que assumiram consigo mesmos ou com o plano espiritual antes de encarnarem. Neste mesmo segundo pavimento existem os fichários dos aprendizes do Evangelho, alunos de escola, nos quais os instrutores espirituais depositam todo o carinho e muita esperança, sobretudo pelo fato de terem vindo espontaneamente e como discípulos do Divino Mestre lutarem pela difusão e a exemplificação dos seus ensinamentos redentores na Terra. Quer ver que interessante? As atividades dos aprendizes nos diferentes graus estabelecidos pela escola são anotadas com a maior atenção, mormente no que se refere aos esforços da reforma íntima, para que atinjam as metas fixadas nessa iniciação e se transformem em verdadeiros discípulos sinceros, devotados, conscientes do muito que podem realizar por si mesmos. Como unidades espirituais vivas, na vitória do bem, sob a condução de Jesus, o Cristo planetário. Ao ingressarem, os aprendizes da escola são convocados ao departamento administrativo da Casa do Espaço. Os espíritos que os acompanham desde o nascimento, os mentores, como protetores ou guias, ali recebem todo o apoio possível na jornada espiritual
que escolheram. Então veja que interessante. Não apenas o aluno de escola de aprendizes é orientado, o seu mentor espiritual também, né? Aquele que vem conosco desde o nascimento, ele também tem que ir periodicamente na casa receber orientações. Isto não significa é evidente que haja sucesso completo para todos, pois que segundo a maneira de agir de cada um, os aprendizes ou prosseguem triunfantes até o fim da jornada, engrandecendo-se dia a dia aos olhos do Divino Mestre, ou estacionam na morbidez do personalismo, desviando seus rumos, havendo casos em que até mesmo ingloriamente abandonam o campo da luta, com imprescindíveis, mas sempre funestas consequências para o seu futuro espiritual. Vamos evitar o personalismo, tá? O personalismo é a gente querer fazer mais que os outros. Não vou nem usar o termo de ser melhor. Às vezes a gente quer fazer mais, achando que não por mal, mas que nós fazemos melhor do que qualquer um, acabamos não permitindo que outros façam também, né? Então vamos pensar nisso. Temos que ser facilitadores, permitir que outros façam também, não só nós. Nessa escola de aprendizes, quando se realizam os exames espirituais periódicos e obrigatórios, as fichas individuais de cada um já se encontram preenchidas e em dia, com as respectivas classificações e julgamentos, cabendo aos médiuns que ali servem unicamente receberem e transmitirem com devida fidelidade os dados que lhes forem passados pelos instrutores espirituais encarregados desse trabalho. Aí em relação aos exames espirituais das escolas, né? É feito primeiro lá uma triagem para depois passar para os alunos. É bom também revelar que apenas alcançam os servidores o grau máximo dessa preciosa iniciação como discípulos de Jesus e ingressam na fraternidade do mesmo nome, cessam os auxílios que recebiam como aprendizes, porque a essa data já deverão eles estar plenamente conscientes de suas responsabilidades pessoais e do dever de se colocarem à altura de sua nova situação, fazendo jus a ela, iniciando programas próprios de ação no campo evangélico em suas variadas e significantes atividades. Aquele que, assim, não procede continua membro da fraternidade como inativo no plano material, e sua ficha é retida do fichário da Casa do Espaço, sendo o lugar ocupado por outro elemento de maior boa vontade, pois que o Evangelho é ação constante e sempre construtiva no espaço do bem, onde quer que o discípulo se encontre. Isso era muito falado quando eu fazia escola, né? Que mesmo que a gente chegue ao grau de discípulo da fraternidade, nós podemos perder essa condição, né? Se nós ficarmos parados, né? Estacionados. Agora o importante para nós. A escola de médium recebe idêntica atenção e carinho. Porém, prestem atenção, e infelizmente este é ainda um setor muito instável, diariamente procurado por muitos e abandonado, sobretudo porque não conseguindo logo o seu intento de desenvolvimento de faculdades,
os médios esmorecem ante os obstáculos que vão surgindo, tomando assim seus esforços mais pesados, esquecendo-se, infelizmente, de que tanto maior será o mérito na execução das tarefas, quanto maior for a dedicação que a elas consagram. A perseverança no vencer as dificuldades, no manterem a fé e a fidelidade aos compromissos assumidos, sejam quais forem os sacrifícios a fazer, o testemunho a dar nos altos e baixos da própria tarefa. Importante, né? Interessante. Bom, essas informações vêm lá da década de 50, né? Hoje o curso de médios está diferente, os dirigentes estão mais preparados, né? Os próprios alunos têm muito mais informação ao adentrarem o curso de médiuns. Então, até mesmo pelo menos é o que eu percebo, né? As ausências são menores do que na escola de aprendizes. Terceiro pavimento. Este pavimento é destinado a conferências e exortações evangélicas para assembleias de espíritos encarnados, previamente selecionados e que assim no abandono do corpo físico durante o sono, privam com as entidades maiores em palestras agradáveis e instrutivas, donde saem fortalecidos e estimulados para o bem. Então é para cá que vamos quando dormimos, se estivermos bem preparados. Quarto pavimento, aqui se localizam os mais variados centros de estudos psiquiátricos, são somente para os frequentadores das casas materiais, como também para trabalhadores espiritualmente selecionados que recebem o amparo, o estímulo e os esclarecimentos necessários ao prosseguimento de suas meritórias tarefas espirituais na Terra. Os demais prédios que circundam a sede do espaço são todos de auxílio direto aos encarnados, com locais separados para estudos, cursos especializados e diferentes trabalhos, como por exemplo, na Fraternidade dos Filhos do Deserto, está concentrada essa fraternidade, é um grupo de espíritos que atuam nas regiões inferiores do umbral, resgatando espíritos, fazendo inserções lá para resolver questões de obsessões. Na Fraternidade dos Filhos do Deserto está concentrado o atendimento das perturbações espirituais que numa época como a que vivemos hoje, isso naquela época, mas serve para nós agora, né? Multiplicam-se várias vezes por toda a parte pelo desdobramento dos trabalhos de natureza inferior e negativa, junto à Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, que é outro grupo ligado a Maria de Nazaré que atua também nesses mesmos locais aí, tá, gente? Além de inúmeros outros trabalhos, encontram-se o auxílio a crianças e a gestantes sob a direção de nossa irmã Meimei, e assim por diante. Eis aqui em forte resumo o que representa o organismo sideral que denominamos Casa de Bezerra do Espaço, que, como se vê, ampara, sustenta e orienta as atividades espirituais nos numerosos grupos de abnegados servidores do Divino Mestre, que por todos vela e a todos distribui as dádivas de seu imenso amor. Nenhum de nós, pois, está sozinho no esforço ingente de autopreparação
pela reforma íntima, como na execução das dignificantes tarefas que, como discípulos, desenvolvemos na terra em benefício de nossos semelhantes. Mesmo nas horas de maiores embaraços ou dificuldades, tão comuns na vida, basta que levantemos as mãos, como diz o nosso irmão Maior Bezerra, para que um amigo espiritual se ponha ao nosso lado para nos ajudar a levar avante nossas tarefas espirituais. Caros amigos, estamos às vésperas de grandes transformações na vida espiritual do planeta e o plano maior, em tempo muito breve, vai fornecer instruções a respeito dirigidas àqueles trabalhadores julgados aptos a cumpri-la. Nessa nova movimentação, é fácil compreender que a evangelização, seja o elevado processo de seleção ou a colaboração dos discípulos de Jesus, certamente será posta como elemento com o qual se poderá contar para estas realizações de elevada significação evolutiva. Mas como evangelizar em tempos tão curtos espíritos que não sentem ainda as causas de seus males? Pois justamente a constatação dessa verdade é a que nos levou a criar as escolas de aprendizes de Evangelho, as fraternidades dos discípulos de Jesus, em 1950, cujas as estruturas, regras e programas seguidos com fidelidade e amor e amplamente apoiados pelas entidades do plano espiritual, possuem condições para empolgar os homens, sobretudo a juventude desta nossa terra da promissão, podendo tornar sobre os ombros a tarefa transcendente de renovação espiritual da humanidade e assegurar o triunfo do Evangelho de Jesus no mundo. Ouçamos o que diz o instrutor espiritual. Quando a luz não puder mais ser velada pelas falsas concepções humanas, os homens acordarão em plena vigência dos acontecimentos apocalípticos. Acho que essa é para nós, né? E continua. Os círculos romanos do cristianismo primitivo serão agora suplantados em seus horrores pela provação apocalíptica do final dos tempos, e as consequências de tal hecatombe serão comparáveis a uma aleluia sobre a terra. Mas finalmente a palavra mágica do Cristo será então ouvida e assimilada em espírito e verdade, e nenhum só dos espíritos que participarão da reabilitação da verdade deixará de sentir-se mergulhado em bem-aventuranças intraduzíveis. E acrescenta: é chegada, pois, a hora das grandes renovações. Dai, portanto, testemunho de fidelidade ao bem e ao Mestre, para que o vosso espírito possa redimir-se e lançar-se com alegria no seio da eternidade. Ouvido assim o plano espiritual maior, deixo-lhes aqui meus sinceros votos de pleno êxito nas tarefas evangélicas, que nos cabe realizar e que os levarão a transpor a porta estreita, caminho do reino que o Divino Mestre oferece a todos aqueles que vencem o mundo, vencendo a si mesmo, evangelizando-se, e como discípulos que o amamos, faremos a jornada que nos está pela frente, conduzidos pelas suas próprias mãos, e que assim seja. Então, gente, essa mensagem veio lá na década de 50.
como diz aqui, né, em 1958. Muitas coisas mudaram. Eu pertenci a uma escola de aprendizes que foi final da década de 90. E é bem diferente da que vocês fazem hoje, né? A exigência era bem maior em relação à reforma íntima, em relação às tarefas das escolas, né? Caravanas, né? Hoje muitos dirigentes relevam muito. E muitas vezes conversando com a Sandra e com outros companheiros que vieram dessa época, a gente acha hoje mais leve, né? Estudar o Espiritismo na Aliança. Só que tem um risco, né? As pessoas se melindram muito mais fácil, né? Se afastam por coisas bem menores. A gente fala que os que foram da nossa época são cascudos, né? Tudo tem sua época, não tem certo e nem errado. Mas nós, dessa década, quando eles estão falando aqui, né, da década de 50, 60, esses que iniciaram com Edgar Armond, esses foram mais ainda, né? Eles que vieram preparar as escolas para a minha geração, né, de alunos, não de idade, geração de alunos. E nós talvez conseguimos aliviar um pouco, né, para os alunos futuros, que são final dos anos 2000, 2010 ali. As escolas ficaram bem mais emocionais, né? Bem mais acolhedoras, né? Os dirigentes são bem mais sensíveis, amigos, pais. Na nossa época eram bem mais duros, né? Bem mais rígidos. Ainda há os reminiscentes, tá? Como eu disse, não há certo nem errado. São mudanças necessárias. Isso reflete também no curso de médiuns. Eu acredito que, como aprendizes, né, do Evangelho, nós seremos sempre. Até conhecermos o Evangelho, até conhecermos Jesus profundamente, então sempre estaremos na condição de aprendizes. Então isso é sempre atual para a gente. E como médiuns, deu uma grande mudança também na disciplina interna dos cursos, na disciplina dos trabalhos, tornando mais agradável, né, a tarefa mediúnica. Não é mais relaxado, tá? Não relaxaram mais. Tornou mais agradável, mais acolhedor. Era muito comum nós vermos trabalhadores ter toda a paciência com assistidos, até pessoas que vinham alcoolizadas, faziam bagunça, e o trabalhador tinha todo o carinho, paciência com o assistido, mas não tinha tolerância com o companheiro trabalhador. Então nós fomos entendendo que todos que trabalham dentro da casa, desde o presidente da casa até aqueles que auxiliam na limpeza, todos são aprendizes, todos estão aprendendo, todos são assistidos. Todos nós somos enfermos, buscando a melhora, né? Buscando a cura espiritual e o crescimento. Nós vemos com essa mensagem, eu tinha recebido ela há muito tempo atrás, eu consegui resgatar e trazer para vocês.
como é organizado o mundo espiritual, né? Se a gente pega a aliança como um todo, ela é organizada também, né? Procura estar cadastrando todos os discípulos, alunos, escolas, casas. Imagine no mundo espiritual. Então, esse edifício, né, ou esses edifícios, ficam sobrepostos ali, né, ao prédio da Federação, numa dimensão diferente. E é todos que estão próximo da Terra aqui é região do umbral, tá? O nosso lar fica quase fora da atmosfera da Terra, né? E ali também é considerado umbral ainda, a saída do umbral. Parte do nosso lar fica no umbral e uma outra parte fica fora do umbral. Umbral significa sombra, né? Escuridão. É porque a Terra tem uma psicosfera nebulosa escura pelas nossas ações mentais, mais inferiores do que superiores. Então, muitos têm medo, né? Ah, eu não quero ir para o umbral, eu não quero ir para o umbral. Qualquer tarefa que a gente receber no mundo espiritual, desencarnado, para trabalhar num local desse, é uma tarefa gloriosa e faz parte do umbral. A gente não pensa muito, mas tem ali auxiliares de escritório para estar organizando fichário, recepcionistas, seguranças. Tudo que tem no nosso mundo tem no mundo de lá também. Pessoas para organizar, pessoas para separar por grupos, né? Então há um trabalho muito grande dentro dessa instituição. E o mais importante que eu queria trazer para vocês é que mesmo que nós terminamos escola, mesmo que nós terminamos curso de médiuns e não façamos parte de mais nenhum grupo de estudo como escola de aprendizes e curso de médiuns, como dirigentes, secretários, mesmo que nós fiquemos apenas trabalhando na casa espírita, a nossa ficha está lá na casa, né? Então, todas as nossas necessidades materiais e espirituais estão sendo verificadas ali constantemente, né? O nosso mentor, assim como nós temos que mensalmente prestar conta, nosso mentor também prestar conta da sua tarefa e da nossa atividade. Então, amparo a gente tem, tá bom? Eu queria que vocês sentissem isso, tá? Vocês não estão sós, existe uma organização muito grande por trás de nós, nos dando muita sustentação e amparo para as nossas tarefas, mesmo quando estamos vacilando, tá? O tempo urge, o trabalho é necessário, né? As desistências acontecem em grande número. Então, quando nós estamos motivados a seguir o nosso caminho, eles fazem o possível e o impossível para nos manter nessa trilha do Mestre, né? Sem contar o próprio Jesus, né? O próprio Mestre que se dedica por cada um de nós, tá? Isso tem na literatura espírita. Jesus ele é como o sol, né? O sol brilha para todos, alcança todos ao mesmo tempo, seus raios, né? E Jesus é como o sol, né? Ele está mergulhado em todos nós. A sua luz, a percepção de Jesus não é igual à nossa. Jesus não tem mais um corpo, né? Não
tem nem mais esse nome Jesus. Jesus é uma luz intensa. Onde essa luz alcança, ele sente. Por isso ele disse: onde um ou dois estiverem em meu nome, lá eu estarei. Ele estará mesmo que não estiver em seu nome. Como a luz brilha para todos. Mas aqueles que estão ligados a ele, né, buscando a ele, então tem maior facilidade de sentir os seus benefícios, né, o seu retorno. Quando nós vamos em busca de Jesus, nós sentimos o retorno dele. O retorno das nossas necessidades, né? Aquilo que nós ansiamos. Então, eu, um certo tempo, acreditei que Jesus era um ser inatingível por nós, né? Pela nossa inferioridade, mas hoje eu tenho convicção de que Jesus está em todos nós. Né? Aonde a sua luz alcança, ele sente, como se ele estivesse vendo, ouvindo e falando. Né? Essa é a sensibilidade dele, aonde a sua luz toca. Então, quando nós pedimos, quando nós oramos, rezamos, fazemos prece a Jesus, ele está ouvindo com certeza, sentindo. É isso aí. Falem o que vocês acharam desse material, que eu achei muito importante trazer para vocês, tá? Para vocês entenderem que é como se fosse um trabalho mesmo, né? Um trabalho material que a gente tem, remunerado, e nós somos remunerados também, né? Existe uma moeda no mundo espiritual, o bônus horas, né? É do nosso lar, mas todos os locais têm um sistema semelhante com nomes diferentes, né? Então, toda a nossa tarefa, tudo aquilo que fazemos em relação ao outro é computado. É gerado esses bônus, né? Então, quando nós nos inscrevemos a uma entidade religiosa, seja qual for, aqui se refere ao Espiritismo, mas Igreja Católica tem a sua, Evangélica tem a sua, a Umbanda, a Candomblé tem os seus, e nós estamos lá fazendo parte do grupo de trabalhadores fichados, né? Nós estamos registrados nessas entidades espirituais, ok? Que possamos nos manter, né? Cadastrados, ativos lá para estarmos também gozando dos benefícios, né? De sermos tarefeiros de Jesus, ok? Falem aí o que vocês acharam e até já.